Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. O governo do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, se vê tendo que dar explicações por causa dos filhos do presidente. Até aqui, os filhos do presidente têm dado muito trabalho. Quando um governo tem que estar dando explicação, isso não é bom. E, no caso dele, todos os 3 filhos que são políticos dão trabalho. O Carlos Bolsonaro, que é o vereador lá no Rio, já demitiu ministros, já comprou briga com generais, consequentemente causou insatisfação nas Forças Armadas. O Eduardo Bolsonaro deu a belíssima declaração de que estava apto a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos porque já tinha fritado hambúrguer lá. Em outro momento disse que poderia que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e um soldado. E agora mais uma notícia sobre a situação do outro filho, do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual no Rio de Janeiro e hoje é senador da República. Ele é investigado por suspeita de desvio de recurso público através dos salários de laranjas quando era deputado. Na verdade, o Queiroz, Fabrício Queiroz, que foi assessor dele, foi uma espécie de chefe de gabinete, a quem o hoje senador atribui a responsabilidade por ter empregado familiares de milicianos, por ter homenageado milicianos através de seu mandato. Fabrício Queiroz, ele caiu na malha fina do COAF, que investiga transações financeiras, porque apesar do salário não ser tão alto, ele movimentou em um único ano R$1.200.000 em suas contas, ou em sua conta. E primeiro ele disse que era bom de rolo, bom de jogo, que tinha mexido com carro. Depois ele resolveu apresentar em sua defesa, por escrito, Fabrício Queiroz, porque até hoje não conseguiu, o Ministério Público não conseguiu ouvi-lo. Ninguém sabe por onde ele anda. Ele, por escrito, disse o seguinte, que o salário era realmente dividido, mas não era repassado nada ao então deputado Flávio Bolsonaro. Esse dinheiro era para pagar outros assessores espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, o que é crime, não deixa de ser crime. O senador já tentou diversas vezes interromper a investigação. Já disse que era vítima de perseguição, por coincidência, mesmo discurso utilizado por Lula e seus apoiadores, disse que era vítima de perseguição, só que ontem ele conseguiu uma vitória no Supremo Tribunal Federal. A defesa dele alega que há, tramitando no Supremo, uma consulta que pode ter repercussão geral, há uma discussão na Corte que pode ter repercussão geral, que trata da possibilidade do compartilhamento de dados por órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Ou seja, o Supremo pode vir a decidir que o COAF não tem mais utilidade se não tiver autorização da Justiça. A Receita Federal, para olhar a minha declaração, a sua declaração, vai ter que ter autorização da Justiça. Isso se o Supremo decidir. E a defesa de Flávio Bolsonaro disse o seguinte: todos os processos no Brasil que estão em andamento, todas as investigações que sejam fruto de ações da Receita Federal, do COAF, que tenham vasculhado, que tenham feito cruzamento de dados sem autorização judicial, não pode caminhar. Ou seja, a investigação
que apura desvios de dinheiro por Flávio Bolsonaro está suspensa pelo ministro Dias Toffoli até que o Supremo decida esse caso, essa discussão. Às vezes o Supremo leva anos para decidir alguma coisa, como foi o caso, por exemplo, do auxílio moradia para juízes. O ministro Fux engavetou e deixou por alguns anos parado até que foi feita uma análise e deixou uma brecha para que recebessem, mas demorou muito tempo para julgar. Esse caso também pode demorar até anos para ser julgado. Boa tarde, amigos e amigas da 93 FM, da nossa TV, Laíre Neto, César Santos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou hoje, terça-feira, já hoje, dia 16, através do seu Twitter, que a campanha contra a Lava Jato beira o ridículo. A publicação do ministro faz referência à série de reportagens, claro, do site Intercept Brasil, divulgando aí as supostas mensagens com relação à Operação Lava Jato. Moro disse que defende a liberdade de imprensa, mas que convém um pouco de reflexão para não se desmoralizarem. E hoje, dia 16, chega mais uma para cima da Lava Jato. O último vazamento foi feito hoje pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Segundo a publicação, o procurador Deltan Dallagnol teria pedido passagem, hospedagem no Parque Aquático Beach Park em Fortaleza para ele, a mulher e os filhos. 2 filhos, muito grave. Isso em troca de dar uma palestra sobre combate à corrupção na FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará, em julho de 2017. As mensagens, a denúncia da colunista Mônica Bergamo, mostra também que Dallagnol teria cobrado cachê de cerca de R$30 mil para participar do evento. Já ontem, o blogueiro Reinaldo Azevedo publicou que Dallagnol teria pedido ao ministro Moro a liberação de R$38 mil para um vídeo contra a corrupção pelas 10 medidas propostas pelo governo. E finaliza dizendo: o dinheiro sairia dos cofres da 13ª Vara Federal de Curitiba. E segundo a troca de mensagens, o ministro Moro teria afirmado que se a quantia fosse esta, achava que seria possível. E prepare que aí tem, cada vez mais se fecha o cerco contra a Lava Jato, o ministro e o procurador. Vamos, agora aqui é denúncia, vai ter que se apurar. Edmundo, só um detalhe, o fato dele cobrar por palestra não é ilegal, não configura crime. Mas também que ele se da Vara de Justiça pagar é pesado, né? E a proposta não foi do governo, foi uma iniciativa popular com apoio do Ministério Público que chamou-se as 10 medidas contra a corrupção. Mas o fato dele cobrar passagem, pedir hospedagem, isso não configura crime. Esse material todo... Pode até ser, de acordo com a opinião de cada um, antiético. O material que a gente deu aqui está no site da R7, da Record, e foi extraído todo da Folha de São Paulo, que a gente sabe que está em parceria com o site Intercept Brasil. E a Record é muito próxima do governo. Lógico, a Record é próxima demais. O nosso livro de hoje está de volta aqui, o Clube do Dinheiro. Falando em tanto dinheiro aí, né? Coincidência, né? Saiba como 5 mulheres assumiram o controle de suas finanças sem abrir mão dos prazeres do dia a dia. Um guia prático para você aprender a economizar e investir. As Smart Cooks,
Elas foram incentivadas a escrever o livro pela jornalista Jennifer Barrett. Muito bom livro, hein? Pode participar a partir de agora pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp 868-6150. Fazer a sua inscrição, tá valendo. César? Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Os servidores públicos estaduais teriam de volta o direito de empréstimos consignados nesta segunda-feira, ontem, no caso, dia 15 de julho, conforme promessa feita pela governadora Fátima Bezerra, na última audiência com os representantes do Fórum Estadual dos Servidores. Essa audiência ocorreu na primeira semana do mês de julho e ficou assim convencionado que a partir da segunda quinzena de junho, a partir do pagamento da primeira parcela do salário de julho, os servidores teriam acesso ou voltariam a ter acesso ao empréstimo consignado. Porém, uma surpresa, o servidor, ao se dirigir ao Banco do Brasil, ouviu como resposta que o serviço não está disponibilizado. Ou seja, o Banco do Brasil não voltou a essa modalidade financeira para atender os servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte. Mas por que o Banco do Brasil não retomou o consignado? De acordo com a instituição financeira, o serviço só será liberado quando o governo do estado do Rio Grande do Norte pagar uma dívida de 108 milhões de reais. Eu vou repetir aqui os números. 108 milhões de reais é o que o governo do estado deve ao Banco do Brasil. E essa dívida, eu estou me referindo apenas à dívida de empréstimos consignados. O que é isso? Entre os anos de 2016 e 2018, na gestão do ex-governador Robson Faria, o governo do estado não pagou as prestações ao Banco do Brasil. Ou seja, recolheu dos salários dos servidores e não fez o devido repasse ao Banco do Brasil. Isso se configura a apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? De acordo com o artigo 168 do Código Penal Brasileiro, trata-se de apoderamento da coisa alheia. Foi isso que a gestão Robson Faria fez. Não significa dizer que ele botou dinheiro no bolso. Não, nada disso. O governo do estado recolheu as parcelas da conta do servidor e não repassou ao Banco do Brasil. Muito provavelmente, esses recursos foram utilizados para completar folha de pagamento dos servidores públicos. Só que os servidores, eles estão muito indignados, estão revoltados. E alguns sindicalistas, inclusive, utilizaram as redes sociais para fazer críticas contundentes à gestão de Fátima Bezerra. Por quê? Porque Fátima Bezerra, a governadora, naquela audiência com os servidores públicos, em que se apresentou um calendário de pagamento de julho, agosto e setembro, sem sequer discutir esse calendário com as entidades. Ora, se aquela mesa de negociação ela foi estabelecida desde o primeiro momento do governo Fátima, exatamente com o discurso de abertura de diálogo entre o governo e os servidores públicos. E aí a governadora vai para uma audiência já com um documento elaborado, já com um documento carimbado, sem discutir, sem negociar, sem buscar uma alternativa junto às entidades que formam o Fórum dos Servidores. Lógico que não existe diálogo. Existe apenas uma reunião, como nós temos dito quase com frequência aqui, uma reunião para tomar café com bolacha Maria, e aí o governo apresenta o que tem de apresentar sem discutir, sem negociar, etc. Bom, alguns sindicalistas estão revoltados e estão reagindo, porque se sentem enganados. Eles argumentam, eles perguntam, como é que a governadora prometeu que os empréstimos consignados estariam de volta agora, a partir de 15 de julho, e a gente bate a porta do Banco do Brasil e esses empréstimos não estão disponibilizados. Realmente a governadora precisa esclarecer melhor ao Fórum de Servidores e aos servidores públicos como um todo. O Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes Neto, ele, hoje pela manhã, ele tentou amenizar a situação. Ele disse que o governo do Estado reabriu
as negociações ou está renegociando essa dívida com o Banco do Brasil e acredita que até o final deste mês o governo estará atualizando essa conta, não para pagar esses 108 milhões de uma vez, porque o governo não tem dinheiro para isso, mas para parcelar essa dívida e, por consequência, retomar os empréstimos consignados para amenizar a situação dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte, que amargam até 3 folhas de salários em aberto. Já a secretária de Administração, a Virgínia Ferreira, disse que a sua parte está elaborando um novo cronograma de empréstimos consignados, inclusive antecipou que já está definida a taxa de juro mensal em 1,79%. O secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, por meio de sua assessoria de comunicação, limitou-se a informar que o governo está negociando com o Banco do Brasil. Isso todo mundo já sabe. E não apresentou mais nenhuma novidade. Pois bem, o servidor público está sofrido. Está sofrido porque tem 3 folhas de salário atrasadas. Também está sofrido porque não tem como pagar as suas contas. Porque quando vai pagar as suas contas, paga com juros, paga com correção, e o valor devido já não é mais aquele da origem. Isso cria um problema enorme, isso desequilibra qualquer orçamento familiar. É isso que está acontecendo. E o servidor está cada vez mais preocupado, porque o tempo está passando, as promessas que foram feitas em palanque eleitoral, nenhuma delas foi cumprida até aqui. O governo não tem previsão de quando vai atualizar os salários. O governo não tem um calendário de pagamento dos salários de 2019, não tem calendário de pagamento dos salários atrasados. O governo do Estado não tem sequer a previsão de quando vai pagar a parcela de 40% do 13º de 2019, que geralmente acontece isso no Rio Grande do Norte. O governo pagou apenas os 40% dos trabalhadores em educação. E aí as demais categorias estão a ver navios. Para piorar ainda mais o humor do servidor público, aquele que está castigado, não a turma lá de cima que está com salário atrasado, com salário em dia, não os servidores de educação que estão rigorosamente em dia e bem atendidos pelo governo. Os demais eu estou falando. Eles estão preocupados por quê? Porque o plano A, ou talvez o único plano que o governo tinha para amenizar a questão dos salários atrasados, ele definitivamente foi jogado para a gaveta. Eu estou falando da venda antecipada dos royalties de petróleo. O governo do Estado, na semana passada, disse que não conta mais com essa possibilidade e disse também que não vai mais usar os royalties de petróleo para completar a folha de pagamento salarial, porque tem outros compromissos a cumprir. Então é uma situação delicada, é uma situação preocupante, mas torna-se ainda mais preocupante porque nós não temos até aqui um planejamento do governo do Estado para, pelo menos, fazer um enfrentamento a essa dificuldade financeira. Olha, alguém tem alguma informação com relação a empréstimo consignado? Porque está se dizendo aqui que empréstimo consignado na Caixa, a Prefeitura está pagando 1 mês e fica devendo 2. Mas não é descontado do conta-cheque. Desde o ano passado que é assim, não se consegue renovar o empréstimo consignado. Alguém tem informação aí? Eu sei que tinha algum repasse em atraso, não sei qual instituição financeira especificamente, e até onde eu sei foi renegociado para efetuar o pagamento. Okay. Mas não sei se com qualquer instituição financeira, que algumas prestavam esse serviço. Saindo aqui da política, indo para o futebol, o Barcelona, que reclamou muito quando o Neymar deixou o time, né, agora está tentando carregar Neymar de volta. E ofereceu Coutinho, Felipe Coutinho, Dembélé e mais 40 milhões de euros ao Paris Saint-Germain por Neymar. Mas o Paris Saint-Germain não gostou, não. E semana passada, foi essa semana, Neymar deu alguma declaração, não foi comemorando a vitória do Barcelona? Foi um jogo épico que teve pela Champions, em que o Barcelona precisava tirar uma vantagem de 4 gols. E aí Neymar foi espetacular nesse jogo. Marcou 2 gols e foi dele o passe do último gol
da goleada do Barcelona 6-2 sobre o PSG. Esse jogo foi marcante. Neymar é considerado disparadamente o terceiro melhor jogador do planeta. O que se questiona de Neymar é o seu comportamento fora de campo, é o seu comportamento social. Ele está sempre envolvido em alguma polêmica, mas o seu futebol é inquestionável, tanto que o Barcelona quer de volta ao seu elenco. E quem está trabalhando para que Neymar volte ao Barcelona são seus amigos, igualmente craques, que faz parte do elenco de estrelas do time espanhol. Eu estou falando de Messi, e do argentino Messi e do paraguaio Soares. Eles dois querem ter Neymar de volta para voltar a formar o trio SMN, né? Que é isso, Soares, Messi e Neymar. Messi, Soares, Neymar. MSN, né? MSN. Messi, Soares, Neymar, e Neymar. Pela ordem. Bom, essa é uma questão que vai se arrastar ainda por alguns dias, mas muito provavelmente o time francês, o clube francês, vai acabar cedendo, porque não há mais clima para Neymar continuar em Paris. Olha, duas notícias de veículos de peso. A revista Veja. STF determina a suspensão de investigação contra Flávio Bolsonaro. Eu falei na abertura. Você falou na abertura, só a manchete. E o Globo. Toffoli atende a pedido da oferta de Flávio Bolsonaro e suspende investigações com o COAF. Está um emaranhado lá por cima, meu amigo. Tenha santa paciência. Nosso amigo Glauco Couto está mandando aqui uma mensagem rapidíssimo, dizendo que Soares é uruguaio. Uruguaio. Não paraguaio. Uruguaio. E não paraguaio. Eu mexi aí com a nacionalidade de Soares. Né? Soares é o mordedor, né? Exatamente. É o homem que gosta de morder a orelha dos caras. Isso foi na Copa de 2014, aqui em Natal. Aqui no Brasil, foi aqui em Natal, né? Arena das Dunas. Pairinho, perguntando para você se depois da reforma, você acredita que os empresários vão continuar a querer investir no Brasil e aumentar emprego? É o Kleber, motorista que mora no Santa Delmiro, e se vai se aumentar emprego. Kleber, na minha opinião, a reforma por si só não salva o Brasil, não. Mas é uma das coisas que precisam ser feitas para que as contas públicas voltem para os trilhos. É uma das coisas, mas isso só não resolve o problema, não. A gente precisa, por exemplo, da reforma tributária, que na guerra de Paulo Guedes com os deputados, mais precisamente com o Rodrigo Maia, já está dizendo que a reforma tributária que a Câmara quer fazer, quer criar um imposto sobre operações com bens e serviços, que seria o maior do mundo, que seria em torno de 30%. Eu não li o projeto que está tramitando na Câmara, porém está aqui a matéria no Estadão, cuja manchete é: para governo, reforma da Câmara criará o maior imposto do mundo. São várias mudanças que precisam ser feitas. Sem dúvida alguma, precisa que seja retomada a confiança dos investidores no Brasil. E quando eu digo investidor, por exemplo, você tem R$500 mil. Aí você pensa, vou colocar uma loja. Não vou vender, vou ter prejuízo. Vou guardar esse dinheiro, deixa aqui rendendo 1%, 0,5% ao mês. Não vou mexer nele agora. E aí você não mexe, não investe, não gera emprego. E isso serve para quem vai investir 100 mil, para quem vai investir 500 mil, para quem vai investir 100 milhões de reais. O investimento você faz confiando que vai dar retorno. Se você não confia, você não investe. A segurança fiscal ela tem um papel importante, né? Nenhuma grande empresa vai investir em algum país se não há uma segurança fiscal, né? Nenhuma empresa brasileira, por exemplo, vai investir aqui no Rio Grande do Norte se o Rio Grande do Norte não oferecer uma segurança fiscal. Isso é natural nesse... Inclusive, é uníssono nas declarações dos empresários que o Rio Grande do Norte é um estado hostil a investimentos. Se você olhar a situação, a Paraíba, 10 anos atrás, não amarrava a nossa chuteira. Hoje a Paraíba disparou. Olha, não é só isso. O Ceará já faz muito tempo, né? Olha, nós tivemos recentemente um movimento orquestrado, né, onde o membro do MST invadiram o galpão da Guararapes, porque a Guararapes representava o símbolo da direita brasileira, tal, esse discurso absurdo.
E aí, todo mundo, eu penso que quem acompanha o noticiário lembra disso. Fotos, imagens do MST, membro do MST invadindo o galpão do Guararapes lá em Natal. Inclusive, os ônibus da UFRN foram utilizados para transportar esses membros do MST. E aí, às vezes, o pessoal fica chateado porque que se faz crítica ao UFRN. Né? O UFRN utilizou seus micro-ônibus para levar membro do MST para invadir os galpões da Guararapes. Aí eu pergunto, qual a empresa que vem para o Rio Grande do Norte para ter suas estruturas invadidas por vândalos que são utilizados por interesses políticos? Você, cidadão, que tem uma empresa, né? Você gostaria da sua empresa invadida por elementos nocivos à sociedade? Elementos que são remunerados para invadir, para quebrar, né? Bandidos, para ser mais claro na palavra. Você gostaria que a sua empresa fosse invadida por bandidos? Nós tivemos, agora no início do mês, uma manifestação que foi organizada dentro da UFRN, e essa manifestação ocupou o Shopping Midway, que faz parte do grupo Guararapes. Né? O grupo liderado por Flávio Rocha e seu pai, Nevaldo Rocha. Todo mundo viu essas imagens, e essas imagens percorreu o Brasil, percorreu o mundo. Um shopping inteiro tomado por manifestantes, gritando Lula livre, gritando palavras absurdas, e esperando apenas que alguém jogasse a primeira pedra numa vidraça de uma loja para nós termos a maior baderna da história daquele centro comercial. Você investiria num estado onde a insegurança chega a esse ponto absurdo? Acho pouco provável. Depois de assinar aquele acordo lá com a União Europeia, o Mercosul agora está caminhando para concluir um acordo de livre comércio com países que não têm tanto movimento, vamos dizer, comercial com o Brasil, mas que de pouquinho em pouquinho, se de grão em grão a galinha enche o papo, países que formam a Associação Europeia de Comércio Livre, que a sigla em inglês é EFTA, que reúne Islândia, Noruega e Suíça. Estão prestes a assinar um acordo de livre comércio com o Mercosul. Foi o que anunciou a cúpula do Mercosul na tarde de ontem, segunda-feira. Olha, o Bruno do Santo Antônio está dizendo aqui, se eu fosse o PSG, dava um no outro, pois Coutinho está jogando muito. Eu não acho. O Neymar joga mais do que Coutinho 10 vezes. Aí ele pergunta aqui, o que dizer dessa suspensão da obrigação da CNH para as motos de 50 cilindradas, as cinquentinhas? Olha, eu, na minha opinião, particularmente, eu sou sincero a você, eu acho que conduzir o veículo que tem motor, eu acho que tem que ter habilitação, mas estou entendendo diferente. Olha, Edmundo, nós demos essa notícia aqui, eu acho que nós demos essa notícia aqui em junho, né? Essa notícia... Essa suspensão, mas ela parou no tempo, né? Ninguém... Não, ela tá mantida, essa decisão. Se minha memória não falha, essa medida ela entra em vigor a partir de setembro e tem validade de um ano. Setembro, isso. E tem validade de um ano. Né? É uma medida tomada pelo governo federal, né? Junto com o Conselho Nacional do Trânsito, o CONATRAN, que visa regularizar o processo de uso, né, dessas motocicletas com até 50 cilindradas. Olha, o Moisés Moura, não sei se ele está confundindo aqui, disse a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Acho que sim. Poderão gerar quantos empregos, mais ou menos? Qual a estimativa? Pergunte aí a Laílio. Eu acho que reforma não é para gerar emprego, veja só, a previdenciária, né? A trabalhista tinha como objetivo facilitar a contratação. Mas a previdenciária... Eu li uma matéria no começo desse mês com relação àqueles trabalhos... É intermitente que chama, é? Sim, intermitente. Que você não tem o carteira assinada para trabalhar as 44 horas por semana. Você contrata... Tipo, Edmundo, eu preciso do seu serviço segunda, quarta e sexta, 3 horas por dia. Não é o ideal.
Mas se a empresa, se a pessoa só pode contratar daquele jeito, é melhor assim ou é melhor não ter nada? Então, foi cerca de 100 mil registros de trabalho nessa categoria. É claro que o trabalhador também gostaria de ter a carteira assinada, trabalhar todas as horas por semana, ter a garantia do salário, pelo menos o salário mínimo, mas foi uma forma de flexibilizar para tentar gerar mais emprego. A reforma da Previdência, não, até onde eu sei, não gera emprego não, mas coloca as contas públicas em ordem. O que pode gerar emprego se as contas públicas estiverem em ordem, talvez o governo do estado do Rio Grande do Norte consiga contratar aí os 6, 7, 8 mil policiais que precisa. E assim em outros setores. Olha, quem cria emprego é a economia. A economia que gera emprego. Foi vendida uma falsa ideia de que as reformas vão gerar emprego. Não é assim, e não é isso. A reforma trabalhista, na realidade, ela estabeleceu uma nova relação do mercado capital, do trabalhador, do empregado e empregador. E as regras da reforma trabalhista, elas já estavam obsoletas, já estavam ultrapassadas. E vale salientar que nenhum direito do trabalhador consagrado na Constituição brasileira foi subtraído, nenhum. Qualquer discurso contrário a isso, ele não está resguardado pela verdade. Todos os direitos previstos, celebrados, consagrados na Constituição brasileira, eles foram preservados. Nenhum deles foi modificado. A reforma previdenciária, ela serve para equilibrar as contas públicas do país como um todo, né? Incluindo aí estados e municípios. Ela serve para equilibrar a criação de emprego, né? E o combate a esse desemprego absurdo que atinge quase 13% dos brasileiros. Mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros estão desempregados, segundo o IBGE. Ele vem por consequência. Se você tem um equilíbrio nas contas públicas, se você vai retomar os investimentos e retoma o caminho do crescimento econômico, por gravidade, você vai gerar emprego e renda. Isso é uma cadeia, o beabá da economia. Nós não estamos aqui descobrindo a pólvora, não. É o beabá da economia. Uma economia equilibrada vai se gerar mais emprego, vai se gerar mais renda. Isso todo mundo sabe, não precisa ser um economista. Então, essa coisa de a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, cadê o emprego? Não. Vamos esperar que a economia brasileira volte aos seus trilhos do desenvolvimento para que os empregos sejam retomados. A informação que está ocorrendo, acho que outra gente comentou aqui, é que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, pretende trocar seu domicílio eleitoral, tirar o time por São Paulo e se candidatar, né? César falou nisso ontem. Falou isso aqui ontem, né? Isso se comenta nos bastidores de Brasília. Perguntaram até aqui. De que Rogério Marinho poderia transferir o seu título de eleitor, o seu domicílio eleitoral, do Rio Grande do Norte para São Paulo. Rogério Marinho não fala isso de público. É fato que Rogério Marinho ele está prestigiado no Planalto. Na votação do primeiro turno da reforma da Previdência, ele foi aplaudido no plenário da Câmara de Deputados. O presidente da Câmara fez uma referência especial a Rogério Marinho. O ministro-chefe da Casa Civil... Foi aplaudido. O Onyx Lorenzoni, que retomou o mandato para votar a favor da reforma, fez uma referência especial a Rogério Marinho. E aí ele vive, eu diria, muito provavelmente, a melhor fase da carreira política dele. E as coisas é até interessante na política, né? Quando alguém entende e acha que é uma campanha eleitoral que vai definir a vida pública de um político, e aí a gente até ri com isso, né? Uma campanha eleitoral ela acontece a cada 2 anos. Né? Fazer política, você faz política 24 horas por dia. O político profissional faz isso. Né? E tem que fazer isso. O político, ele não se define numa eleição. Ele perde uma eleição e pode ganhar outra. De repente ele sai de uma eleição. Nós temos o ex-presidente Lula, né, que para se eleger presidente, ele disputou 4 eleições. Né? Ele venceu nas urnas na 4ª eleição. Nós tivemos casos também
A ex-governadora Vilma de Faria, na primeira disputa dela, governo do Estado, ela terminou na 4ª posição. Né? Ela teve uma disputa, Fátima Bezerra teve uma disputa pela Prefeitura de Natal, que ela ficou atrás do folclórico Miguel Mossoró. Né? E depois continuou fazendo a sua política e hoje é governadora do Rio Grande do Norte. Antes se elegeu deputada federal e renovou esse mandato, depois se elegeu senadora da República e hoje é governadora do Rio Grande do Norte. Então, o Rogério Marinho saiu das urnas no Rio Grande do Norte, derrotado nas eleições de 2018, mas a sua volta por cima, muito por sua capacidade, e aí ninguém pode tirar isso dele, que é um político inteligente, capacitado, competente, tanto que colocou a sua assinatura nas 2 principais reformas que o Brasil experimenta, a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. Olha, tem muita gente falando, pedindo aqui orientação. Eu estou aguardando a resposta da doutora Samara Cavalcante, advogada, para ela vir aqui ao programa, porque estão perguntando muita coisa aqui, perguntando, por exemplo, uma pessoa, quem falta por 5 anos, 2 anos, 3 anos para se aposentar, nunca vai receber o salário integral do INSS, se não conseguir fixar a carteira, fica só intermitente, conseguir completar o tempo dele, 2 ou 4 anos, vai receber integral. Está um pouco confuso aqui, inclusive, a pergunta. Vamos deixar para a gente ver se a gente consegue. A questão está confusa, que são dados específicos, são perguntas específicas, é melhor. Dentro da lei, né? Essa resposta. Exato, é porque se você tem que parar, pegar a lei todo dia e olhar aqui para. Mandar aqui um abraço para Roberto Jandir da Rocha, Maria da Luz, Adonis Ribeiro, Rita Carvalho e Luísa Rodão, que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Ibamar Costa também, Ibinha. O sorteio do livro. Zé Alfredo, Nássaro, a turma acompanhando aqui pelo Facebook. Edilson Fonseca disse que quer estar vivo para daqui a 10 anos ver o resultado dessa reforma da Previdência. Segundo o senador Tasso Gereissati, Edilson Fonseca, daqui a 10 anos, do jeito que está, vai ter que se fazer uma outra. Aguardar para ver. Vamos viver todos nós. Ou poderia se reformular a pergunta e dizer o seguinte, já pensou se essa reforma tivesse sido feita há 20 anos? Como seria a nossa vida hoje? Se. Por isso que nós temos que apoiar a reforma, deixar o se de lado e apoiar essa reforma da Previdência, que ela é necessária e urgente. Há alguns anos a gente viu na Europa protestos explodindo porque alguns países quebraram. A Grécia e a Espanha quebraram. Leide, deixa eu dar um dado aqui para o nosso ouvinte e telespectador. Ontem eu vi, eu conversei ontem com um frequentador da Câmara dos Deputados, e a gente conversa por telefone, né, e ele estava dentro da Câmara na semana da votação. E o detalhe, os deputados do PT não votaram a favor da reforma da Previdência porque os demais deputados não aceitaram trazer de volta para o texto original estados e municípios. Se tivesse estados e municípios no texto da reforma, os deputados do PT teriam votado a favor. Não tem nem dúvida. Pelo que já foi divulgado até agora, site Intercept, Folha e tudo mais, você, Lairinho, não acredita que já seria o suficiente para o ministro Moro renunciar? Não. Até se a gente for fazer uma analogia com outros casos até mais cabeludos do que esse, o discurso ele não era ministro, ele não era deputado, ele era juiz. Ele tem que responder enquanto juiz. O ministro do turismo, né? Muito mais enrolado, né? O do turismo é forte, viu? Com o Laranjal do PSL o de Minas, do turismo, né? É forte, viu? Porque o cabra não cai de jeito nenhum. Valnei está dizendo aqui, 2 grandes pontos para o desemprego, qualificação profissional e tecnologia. Qualificação profissional é o número 1, porque você hoje, qualquer profissão, qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ter pelo menos o 2º grau. E o avanço da tecnologia, amigo, quem não acompanhar, souber o mínimo possível, fica para trás. Isso é verdade. Olha a hora. Só antes aqui da gente chamar uma informação, a Vale do Rio Doce, responsável lá pela barragem de Brumadinho, que rompeu e matou centenas de pessoas, assinou um acordo com os familiares dos funcionários.
Cada funcionário que morreu na tragédia vai receber, na verdade, os seus herdeiros, sejam cônjuges, companheiros, filhos, mãe ou pai, R$700 mil cada um. Mas uma coisa que não está dito aqui é com relação ao restante das pessoas vítimas da irresponsabilidade da empresa que morreram afogados na lama. Vamos fazer nosso intervalo e a gente volta já. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. TCM Responsabilidade Cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a Igreja de São Vicente, localizada no centro, próxima à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. De volta com o Observador Político pela 93 FM, pela nossa TV. E já que o assunto aqui, quando fala em reforma da Previdência, ou trabalhista, logo muita gente participa, né? E as perguntas continuam, e eu repito que a gente não tem, às vezes, condição de responder todas as perguntas que nos chegam. Por isso que nós estamos em contato para trazer especialista aqui para falar a respeito do assunto. Está dito, bom, sobre a reforma do trabalho aqui, muito importante, que foi colocado aqui,
inclusive para comentários. Essa forma de trabalho intermitente, né? Intermitente, que a gente falou há pouco, o cidadão diz que só é válida para grandes empresas porque ele é dono de uma empresa e ele diz que um dos seus clientes tem uma loja e só tem uma funcionária que foi pega pela fiscalização do Ministério do Trabalho e queria contratar a mesma com trabalho intermitente e no Ministério do Trabalho falaram que ele não poderia. É preciso que limite, né? Pois é, deve ter um limite e é preciso. Você não vai contratar intermitente 6 horas todo dia. Com certeza, aí é preciso. Eu não sei casa a casa, aí é bom. Como eu acho que isso aqui é um caso, você caso a caso. Quando a gente pensa que não tem mais o que a gente ri para não chorar, lanchonete onde Eduardo Bolsonaro trabalhou não tem hambúrguer. Ele disse que trabalhou lá fritando hambúrguer. Deve ter fritado em casa. Delivery. Ah, pai, pelo amor de Deus, não tem... Não sei não. A pessoa não pode mais contar uma mentirinha não, que os cabras vão cascavear tudo, viu? É verdade. Olha, a CAERN, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, ela precisa de recursos da ordem de 8 bilhões e 400 milhões de reais para universalizar os serviços de esgotamento sanitário no Rio Grande do Norte. A empresa dispõe apenas, ou tem apenas 1 bilhão e 600 milhões aplicados até aqui, né? E obras em andamento. Estão inclusas aí as obras do saneamento básico de Natal. Essas obras do saneamento básico de Natal, elas foram iniciadas na gestão da ex-governadora Rosalba Ciarline, que lançou aquele programa Sanear RN, cuja meta é transformar Natal na primeira capital brasileira 100% saneada. Só que essas obras, elas vêm desde 2012, quando esse programa foi lançado, e até aqui alcançou apenas 50% da capital. As obras estão em andamento. A CAERN não tem recursos para isso. Não tem recursos para universalizar os serviços de esgotamento sanitário em todo o estado. Então, qual seria a saída da CAERN para cumprir essa meta, que é uma meta que a empresa tem que cumprir? Eu penso que poderia ter aí duas alternativas. A primeira dela é privatizar mesmo. Essa empresa precisa ser privatizada. E eu defendo a privatização da CAERN de forma muito tranquila. Primeiro, eu não sou candidato a nada, não sou filiado a nenhum partido político, porém, não tenho nenhum receio da impopularidade. Quem tem receio de impopularidade é quem precisa de voto. Por isso que nenhum governador admite debater a privatização da CAERN. Quando se fala em privatização da CAERN, o governador do momento, atualmente é Fábio Bezerra, ontem foi Robson Faria, anteriormente Rosalba Ciarline. Todos eles, quando fala privatização da CAERN, usa logo os veículos de comunicação para dizer não passa no pensamento do governo, o governo não vai privatizar a CAERN. Como se a privatização da CAERN fosse uma doença, fosse um mal, e não é. A outra alternativa é a abertura de capital que atrairia investidores privados para a companhia. No entanto, o governo do Estado, o governo Fábio Bezerra, não tem nada, absolutamente nada elaborado nesse sentido. A CAERN sequer contratou uma consultoria para iniciar um processo de abertura de capital. Significa dizer que o consumidor do Rio Grande do Norte vai continuar pagando caro pelos serviços de água e esgotos e vai ter um serviço de péssima qualidade, como todos nós temos. A partir de hoje está valendo o site nãoperturbe.com.br. Já estou mudando, que eu ia falar nessa agora. Era? Era. Vai. Bom, talvez a informação mais útil do dia para alguns. Sabe aquele número 011, 041, 0 não sei o que fica ligando o dia todinho caningando o juiz da gente? Você pode cadastrar, entrar no site www.nãomeperturbe.com.br e fazer o seu cadastro. Mas um aviso, não se anime muito não, porque não vale para empresas de cobrança. Cobrança continua. Continua.
Pague suas contas. A cobrança continua. O meu vai continuar. Pague suas contas. É só para empresas de telecomunicação. Telefone hoje, móvel, telefone fixo, TV por assinatura e internet. Você cadastra lá para não receber ligações de promoções. Ah, fulaninho aqui é da TIM, estou querendo fazer uma proposta. Isso aí não vem mais. Os de cobrança continua. Olha, uma notícia aqui preocupante, muito preocupante na área de saúde. O Ministério da Saúde suspendeu contratos com 7 laboratórios públicos nacionais para a produção de 19 medicamentos distribuídos gratuitamente pelo SUS. Os documentos obtidos, essa notícia está no jornal Estado de São Paulo, apontam a suspensão de projetos de parceria para o desenvolvimento produtivo destinados à fabricação de remédios para pacientes, atenção, que sofrem de câncer e diabetes e também transplantados. Você imagine o alvoroço que vai ser isso. O Ministério da Saúde suspender medicamentos pelo SUS, pessoas com câncer, diabetes e transplantados. Os laboratórios que fabricam por PDPS, um plano aí, fornecem a preços 30% menores que o do mercado e já estudam ação na justiça. E isso aqui, meu amigo, é uma notícia que, sinceramente, na área de saúde não podia ter uma pior, eu acho. O governo está com um programa, com um projeto para privatizar, fazer concessões de aeroportos, estradas, ferrovias, e a previsão é que até 2022 essas concessões resultem no investimento de 208 bilhões de reais. Enquanto a gente vê em alguns lugares do país pistas com 4 mãos para ir, para voltar, que a gente vê, eu gostaria, se alguém souber, quanto tempo faz que aquela ponte de Açu está em reforma? Que eu tenho para mim, a impressão que eu tenho é que faz pelo menos 10 anos, mas eu acho que não faz esse tempo todo, não. Mas se alguém souber exatamente aí há quanto tempo aquela ponte está em reforma, aí a gente vê lá no Japão tem um terremoto do sul, não, porque destrói tudo. Os cabras constroem uma estrada completa em um mês, meu amigo. E aqui uma ponte então, a gente não consegue. Essa questão das estradas, ela tem uma explicação, muito embora a gente fica assim, né, desanimado com o país, né, porque nós temos que pisar em ovos. Essa restauração da ponte Felipe Guerra, que é essa ponte de Açu, essa não é a primeira obra. Enquanto só no comando de João Maia, do DENIT, essa ponte passou por 2 obras. Como passou também esse pontilhão que fica sobre o rio Mossoró, aqui na Barra de Genésio. Né? E aí, a gente pergunta, quanto dinheiro saiu? Quanto dinheiro saiu para a BR-226, uma obra que foi lançada há 30 anos e que só agora chegou à divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, em cima da BR-116? Essa BR que ela sai ali de Macaíba, atravessa o Seridó, passa para o Médio Oeste, só para o Alto Oeste, até chegar a 116. 30 anos. Quantos bilhões de reais não foram derramados durante esses 30 anos? E aí a gente sabe que esse dinheiro é desviado para projetos políticos eleitorais. Só que nós, cidadãos, somos também culpados. Por quê? Porque a gente vai para a urna e vai sufragar nomes que estão envolvidos nesse tipo de escândalo. Nós somos culpados também. O deputado João Maia, que responde a processo na Operação Via Ápia, ele é apontado pelo Ministério Público como beneficiário desse esquema fraudulento, esquema criminoso, que levou para a cadeia o seu sobrinho, que ele colocou no cargo no DENIT, na superintendência do DENIT. Ele foi acusado de ter recebido mais de R$1 milhão em propinas, dinheiro para campanhas eleitorais. E aí o eleitor vai na urna e vota o seu nome. E ele está aí, deputado federal. Então, na hora que a gente não tem a capacidade de se colocar contra a corrupção, na hora que a gente não tem a capacidade de ficar do lado certo, ao invés de defender
políticos corruptos, políticos que drenam o dinheiro público, e a gente procura ficar contra as instituições que combatem isso, nós não podemos ter capacidade de reclamar absolutamente nada. Temos que andar, sim, em estradas esburacadas, temos que não ter emprego, temos que não ter saúde, até aprendermos a votar em políticos sérios. Olha, a UERN, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGEP, e ouvidoria está lançando amanhã, mas está lançando amanhã, quarta-feira, a partir de 8 horas da manhã, no auditório do Flafic, a segunda edição da campanha de prevenção ao assédio, hein? A campanha deste ano propõe uma reflexão sobre a ética e as relações de trabalho na administração pública. O evento terá um talk show com os seguintes convidados: Dr. Josaildo Fernandes de Mendonça, da UERN, professor José Albenes Bezerra Júnior Fessa, professor Hamilton Vieira, sobrinho juiz do trabalho, e mediadora, professora Fernanda Abreu de Oliveira, da UERN. Amanhã, a partir de 8 horas da manhã, no auditório do Flafic. Bom, todos os veículos de comunicação estão dando ampla divulgação aqui ao que Toffoli fez de suspender a investigação contra Bolsonaro, e muita gente fazendo ilações, porque eu acho que foi no começo de junho, Toffoli esteve reunido com o presidente Bolsonaro e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e onde propuseram um pacto, né, dos poderes, desenvolvimento e tal. E também no meio dessas investigações de tudo, hoje o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, que está deixando, né, o cargo, aliás, pediu demissão do cargo, José Alfredo de Paula Silva, 2 meses antes da nomeação, da saída, aliás, de Raquel Dodge. E ainda sobre a Procuradoria-Geral da República, o presidente Bolsonaro, que disse que poderia indicar alguém que não estava na lista tríplice, ainda não anunciou. Não é comum essa demora toda, mas nada nesse governo é comum. Então, a expectativa é sobre quem será nomeado para a Procuradoria-Geral da República. E aqui no Facebook, Marcos Oliveira pergunta se é verdade ou mentira que a PetroRecôncavo está exigindo 8 anos de experiência para contratar. Você tem essa informação porque ele se refere a você. Marcos, eu estive na sexta da semana passada com Marcelo Magalhães, que é o presidente da PetroRecôncavo. A gente participou na quinta-feira, aliás, nós participamos de uma audiência pública na Câmara Municipal, inclusive por isso eu não vim para o programa, depois almocei com ele, depois fui deixá-lo no aeroporto e a seleção ainda não está sendo feita. Provavelmente tem um site da empresa onde você pode fazer um cadastro, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também receberá currículos, mas ainda não está recebendo especificamente para a PetroRecôncavo. Assim que tiver alguma informação mais precisa, eu trago para cá. Eu acho muito esquisita essa história de 8 anos de experiência. Porém, incomum, né? É incomum. Né? Porém, cada empresa, se eu disser que só trabalha numa empresa minha quem tiver 20 anos de experiência, é uma opção minha, enquanto dono da empresa. Mas a pessoa no setor administrativo vai contratar um contador que tem 8 anos, faz sentido, né? Olha, enfim, é incomum. Vamos ao sorteio? Antes do sorteio, eu vou ler aqui só a cabeça da notícia que você botou. Em meio a tantas transmissões esportivas na TV e em streaming, como o rádio esportivo pode sobreviver e continuar relevante? Pode? Pode, César? Continua. Nós que já fizemos o rádio esportivo continuou muito forte. Sobrevive? Continuou muito forte o rádio esportivo. Francinildo José, viu? Ganha sempre e também doa sempre. Ganhador de livros e doador. Francinildo, pode pegar seu livro na 93. Depois a gente faz um debate sobre rádio aqui. Sobre rádio. Não, inclusive é mais abrangente. Eu já vi lá na internet perguntando o seguinte: o rádio não deve correr da internet, tem que sobreviver perante a internet? Eu acho que não tem nem dúvida que o rádio... Você acha que vão fechar as emissoras de rádio por causa da internet? Nós temos que... As mídias, elas convergem, elas não divergem, né? Bom, boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Encerrando nossa participação, vamos para uma frase que eu julgo bem interessante.
O seu hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã influirá das suas atividades hoje desenvolvidas. Essa é uma frase de Joana de Ângeles, guia espiritual do médium espírita brasileiro, Divaldo Franco. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Desfrute o sabor.